Alexandre de Moraes foi denunciado a um tribunal militar por abuso de poder e prevaricação. Mas será que na prática o ministro do STF pode ser julgado e talvez condenado e preso por essa instância da justiça brasileira? Para você entender tudo o que está acontecendo e principalmente a insegurança jurídica que está sendo criada no nosso país, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, falando hoje da importante notícia aí vinculada hoje na mídia a respeito da denúncia que Alexandre de Moraes sofreu, podendo aí ser levado à prisão caso seja condenado. Mas a grande questão que fica aqui é, ele pode ser julgado nessa instância da justiça brasileira? Eu separei 3 reportagens para você sobre esse assunto. Fica ligado que você vai entender tudo nesse episódio. E na primeira reportagem, se liga aí, Gazeta do Povo diz assim no seu título: advogado denuncia Alexandre de Moraes por abuso de poder no STM. STM é o Superior Tribunal Militar, que é a instância máxima para julgar militares. Por isso eu fiz aí o questionamento. Ele pode ser julgado nessa instância? Por acaso Alexandre de Moraes é um militar para ser julgado nessa instância? Você vai entender tudo, eu vou comentar sobre esse assunto, letrinhas pequenas para você. Uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STM, foi protocolada no Supremo Tribunal Militar. STM, tá errado aqui, tá? É Superior Tribunal Militar. O pedido apresentado pelo advogado Arthur Hermógenes denuncia o ministro por prevaricação e abuso de poder. Olha só o quanto que é sério essa denúncia. Abuso de poder, então Alexandre de Moraes estaria aí usurpando do seu poder, da sua função de magistrado supremo do Brasil, ultrapassando aí, como costuma dizer o presidente, as 4 linhas da Constituição. Você aí concorda com isso? Você acha que atualmente o Alexandre de Moraes, nas suas ações, tem ultrapassado aí o que de fato cabe a ele enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal? Quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo, porque é muito importante saber o que você aí do outro lado da telinha tá achando e pensa desses assuntos. Continuando o segundo parágrafo. De acordo com o documento divulgado pelo portal Metrópole, o advogado afirmou que Alexandre de Moraes praticou ativismo político, ou seja, um juiz, um ministro, um supremo ministro, porque eles são supremos, né? Eles estariam agindo com ativismo político. Você já imaginou um ministro, um juiz, o judiciário não deveria se misturar com política, mas segundo a denúncia, é o que estaria acontecendo. Você concorda com isso? Em favor do candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente eleito. E para embasar sua ação, Hermógenes anexou diversas matérias que concretizam o que ele considera clara articulação contra a Constituição. Então, para esse advogado aí, Hermógenes, o que estaria acontecendo é que o Alexandre de Moraes, e até de certa forma parte da Suprema Corte, né, estaria passando aí das suas atribuições, agindo contra a Constituição. E aí fica a grande questão. Quem é que julga o Supremo? Os Supremos Ministros, aqueles que estão acima na nossa legislação, quem é que os julga? Bom, segundo a legislação brasileira, o impeachment, tudo isso seria feito pelo Senado Federal. Mas o pedido de prisão, será que o Senado pode mandar prender um ministro do STF? Eu vou falar isso para você no final, porque tem mais 2 reportagens para a gente poder elucidar aí esse caso. Agora se liga, esse daí não foi o primeiro pedido de prisão ou a primeira denúncia feita contra Alexandre de Moraes no STM. STM, Suprema, instância máxima dos militares. Já foi feito aí, há dias atrás, tá? Tá aí o jornal, o portal Poder 360, que vai falar assim no seu título: ex-juiz pede prisão de Moraes, Barroso, Pacheco e Alcolumbre no STM. Então agora um ex-juiz, então uma pessoa aí de relevância no sistema judiciário brasileiro, também pede ao STM, uma instância muito específica para militares, a prisão logo de um grupo inteiro. Moraes e Barroso, que são ministros do Supremo Tribunal Federal, Pacheco, presidente do Senado Federal, e Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a comissão mais importante do Senado Federal. Agora, por que será que esse ex-juiz vê aí a necessidade de se prender
essas 4 autoridades. Se liga nas letrinhas pequenas. O ex-juiz do TJ Amapá, Tribunal de Justiça do Amapá, Wilson Coressawa, protocolou no STM, Superior Tribunal Militar, um pedido de afastamento e prisão dos ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso, além do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, e o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, da Casa Alta, Davi Alcolumbre, União Brasil, Amapá. Casa Alta é o Senado Federal, tá? A casa mais alta do nosso parlamento. Existe a Casa Baixa, Câmara dos Deputados, Casa Alta, Senado Federal. Essa é a grande questão. Mais um pedido. Então já são 2 pedidos aí de prisão para Alexandre de Moraes. Agora, o que esse ex-juiz aí estaria argumentando? Será que tem a ver com aquele pedido feito pelo advogado? Se liga aí no segundo parágrafo. No documento, o advogado atribuiu aos ministros supostas irregularidades no processo eleitoral e aos congressistas a omissão diante de pedidos de impeachment de ministros do STF apresentados no Senado nos últimos anos. São citados ainda os relatórios apresentados pelo PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, e o Ministério da Defesa sobre urnas eletrônicas como evidência de, abre aspas aí, fraudes nas eleições de outubro. Olha só como é complicado a situação. O ex-juiz, então, cara entendido aí da justiça brasileira, está pedindo a prisão de todos os envolvidos no caso dos congressistas, porque estariam aí não aceitando pedidos de impeachment dos ministros do STF, pedidos que são feitos reiteradamente por outros senadores, e no caso dos ministros, por não estarem aceitando aí os relatórios que foram apresentados, primeiro pelo Ministério da Defesa e por último aí pelo PL, Partido do Bolsonaro, que disse que tantas mil urnas, mais de 200 mil urnas deveriam ser desconsideradas no processo eleitoral. Agora vamos só lembrar que nenhum desses relatórios apresentou nenhuma prova cabal. O relatório das Forças Armadas, que foi apresentado pelo Ministério da Defesa, inclusive, falava o seguinte: olha, não é possível dizer que as urnas são seguras, mas também não é possível dizer que houve uma fraude. Então ficou mais ou menos aí nessa questão da especulação. O Alexandre de Moraes falou, ó, não vou nem levar isso aqui pra frente. No caso do PL, o PL se deu mal, mas muito grande mesmo, porque eles contestaram basicamente só o segundo turno. E o Alexandre de Moraes deu 24 horas para eles contestarem o primeiro turno e apresentarem provas. Lembrando que o PL foi o grande partido vitorioso do primeiro turno, elegendo a maior bancada no Congresso Nacional. E aí ele falou, não vai contestar o primeiro turno não? Então já toma aqui uma multa de mais de 20 milhões de reais que o PL, Partido do Bolsonaro, vai ter que pagar. Olha só que situação complexa aí. Então, 2 pedidos aí de prisão para Alexandre de Moraes e aí até outros envolvidos. A grande questão é, você acha que esses pedidos de prisão podem ir para frente? O STF, ele tem prerrogativa de fazer o julgamento do juiz e desses congressistas? Na minha opinião, e pelo que eu conheço da legislação, não. O STF não, né? O STM, Superior Tribunal Militar, não tem essa prerrogativa. Não é o STM que julga esse tipo de autoridade. Eles julgam basicamente militares. Quando o militar comete um crime, uma transgressão, tudo isso vai para o STM. Quem é militar aí, seja das polícias militares, seja aí das Forças Armadas, sabe como isso aí funciona. Lá no STM existem juízes civis, mas também existem militares, geralmente generais, que vão ali fazer o julgamento, condenar ou absolver, no caso, o réu. Agora se liga aqui. Olha por que isso aqui é importante no Brasil, por que o Brasil vive hoje uma situação de insegurança jurídica. A legislação brasileira diz, por exemplo, que para julgar determinadas autoridades existem instâncias específicas. Vou dar um exemplo. Um deputado federal só pode ser julgado e perder o mandato se ele for julgado na casa de origem, no caso, um deputado federal no Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais. O que vai acontecer? Se ele não for julgado ali, ele não pode ser afastado do seu mandato. É o que diz a legislação. Mas o que o próprio Alexandre de Moraes fez com o deputado Daniel Silveira? Você lembra desse caso que o Bolsonaro até deu a graça ao Daniel Silveira? O Alexandre de Moraes emitiu um pedido de prisão contra um parlamentar que estava exercendo o seu mandato, inclusive por coisas que ele falou. E na Constituição diz que os parlamentares são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então o Alexandre de Moraes fez uma interpretação particular da legislação
mandou prender um deputado no exercício do mandato, inclusive que ele perdesse o seu mandato, o seu cargo de deputado. E a legislação não prevê isso. Mas, Tobias, mas por que os deputados federais, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, não se levantou com essa possível decisão autoritária do Alexandre de Moraes? Porque simplesmente muitos parlamentares têm um rabo preso lá no STF. Tendo o rabo preso lá, eles falam, calma aí, não vamos falar dos ministros não, porque eles podem julgar a gente e é a gente que vai parar na cadeia. Então, Alexandre de Moraes, nessa situação, supostamente aí, teria passado os seus limites, agindo, quem sabe, talvez, com abuso de poder. E aí vem a grande questão. Levando em consideração que o STM não é o lugar adequado na legislação atual para julgar esses ministros, para julgar esses congressistas, mas e se o STM resolvesse julgar? E se eles fizessem uma interpretação da legislação falando, não, isso cabe sim ao STM julgar? E se ele fosse condenado à cadeia? Como ficaria a situação no nosso país, a situação jurídica? Quem iria até o STF para fazer essa prisão? Será que seria um jipe com um cabo e um soldado, como disse lá o Eduardo Bolsonaro há alguns anos atrás? Como ficaria toda essa situação política? E a eleição do Lula seria reconhecida? Ele tomaria posse? Lembrando que ele já vai receber a diplomação agora, semana que vem. E aí, como tudo isso vai acontecer? Veja o quanto é complexo, porque autoridades que vão ali supostamente passando as 4 linhas da Constituição ou da legislação que regem aquela autoridade ou aquela casa. Agora se liga aí, a última reportagem que eu trouxe para você, reportagem do Metrópole, que fala aí sobre a reação do Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes, o Supremo Juiz, estaria preocupado com o que está acontecendo? Vamos lá, Metrópolis para vocês. A reação de Alexandre de Moraes após pedido de prisão ao Superior Tribunal Militar. Como é que será que o Alexandre de Moraes está se sentindo? Preocupado, acuado, com medo? Vamos ver. Alexandre de Moraes não deu a mínima para o pedido de sua prisão preventiva. A notícia crime foi protocolada pelo ex-juiz Wilson Kurosawa no Superior Tribunal Militar, STM. Moraes disse a aliados que o pedido é inconstitucional, pois apenas o próprio Supremo Tribunal Federal pode julgar um ministro da corte. Você tá vendo quanto que isso também é um absurdo no Brasil? Só um outro ministro pode julgar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, só os pares, só os amigos, os brothers, os colegas, os companheiros de labuta é que podem se julgar. Você acha que de fato vai sair dali algum julgamento que de fato corresponda aí ao que a população espera de algo justo? Por isso que a legislação brasileira precisa ser revista urgentemente. E aí volto àquela questão. Ele tá tranquilo porque seria inconstitucional. Mas e as ações do Alexandre de Moraes? É exatamente ali que se embasa o pedido de prisão feito por um advogado e por um ex-juiz, que ele teria, supostamente, ultrapassado aí as suas atribuições, o seu poder, as 4 linhas. E aí? E se o STM resolver julgar? Como é que vai ficar isso? Será que ele continuaria tranquilão? Só para finalizar aqui o último parágrafo. No STF, a avaliação é que Kurosawa buscou mais os holofotes do que qualquer efeito prático com o pedido de prisão de Moraes no Superior Tribunal Militar. Então, no caso aqui, o Alexandre de Moraes, ele está mostrando, o STF estaria falando que, olha, esse juiz aí, esse ex-juiz, talvez até esse advogado, a única coisa que eles querem é a mídia, eles querem holofote, eles querem trazer para eles significado aqui no nosso país, mas na prática eles sabem que a instância não está ali para julgar ministros do STF. Mas aqui continuo com a minha indagação. E se o STM resolvesse pular aí, ultrapassar as 4 linhas e julgar um ministro mesmo não sendo a sua atribuição? E se surgisse uma nova interpretação? O texto da lei não muda, mas a interpretação poderia mudar. E aí, como é que ficaria essa situação? Tá vendo a questão da insegurança jurídica no país? Mas é claro, se você chegou até aqui, eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses pedidos aí de prisão, de afastamento do Alexandre de Moraes, de ministros do STF e até mesmo de congressistas? Coloca aqui sua opinião, seu comentário é muito importante. E se você chegou aqui, até aqui, claro que você vai deixar seu like, né? Deixa seu like porque ele é muito, muito relevante para o canal. E não deixe de se inscrever. Estamos aí na iminência de chegar
aos 100 mil inscritos, que é a meta para 2022. Faltam poucos dias para acabar o ano, ainda falta um pouquinho, mas com a sua ajuda eu tenho certeza que nós vamos conseguir bater essa meta ainda em 2022. Então, para isso, ó, clica aqui na logo do canal que está aparecendo, badala o sininho das notificações e vem aqui pro time do lado de cá, porque você vai ficar muito bem informado de tudo que rola na geopolítica internacional e na política brasileira. Tamo junto? Beijo do Tobi, a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!